É aquela baleia gorda que a gente tem que aturar. Essas foram as palavras exatas que minha própria filha, Juliana, gritou no dia do casamento, apontando para mim na frente de toda a família rica de seu novo marido. O salão de festas luxuoso no bairro do Morumbi se encheu de risadas cruéis, enquanto 200 convidados me olhavam com nojo, como se eu fosse um animal que tivesse entrado por engano no evento mais elegante do ano. Minhas bochechas ardiam de vergonha, minhas mãos tremiam segurando o pequeno presente que eu havia embrulhado com tanto carinho. Mas então, algo aconteceu que mudaria tudo para sempre. Dr. Octávio, o pai do noivo, um homem distinto de terno preto que estava rindo com os outros, de repente paralisou. Seus olhos cravaram no meu rosto com uma expressão de choque absoluto. "Espere", ele murmurou, aproximando-se lentamente enquanto o salão continuava a caçoar. "Você não é a minha nova chefe?" "Eu sou Rosaura Farias. Tenho 66 anos e durante as últimas 3 décadas vivi como um fantasma. Depois que meu marido morreu em um acidente quando Juliana tinha apenas 12 anos, me tornei aquela mulher invisível que todos conhecem, a que limpa escritórios de madrugada, a que pega 3 baldeações de ônibus para chegar ao trabalho, a que compra roupas em brechós e conta cada centavo antes de gastá-lo. Juliana cresceu envergonhada de mim, do meu trabalho humilde, das minhas mãos ásperas que cheiravam a produtos de limpeza, dos meus sapatos gastos que faziam barulho ao caminhar sobre o mármore dos prédios corporativos da Avenida Faria Lima, onde eu trabalhava todas as noites. O que ela nunca soube, o que ninguém imaginava, é que enquanto eu limpava aqueles escritórios em silêncio, eu escutava. Escutava as conversas dos executivos que ficavam até tarde, seus planos de negócios, seus erros, seus segredos financeiros. Por anos, absorvi conhecimento como uma esponja seca. Com os poucos reais que consegui economizar, comecei a investir. Primeiro foram R$ 50 em ações que ouvi mencionar em uma reunião, depois 100. Meu pequeno apartamento no Brás se encheu de livros de finanças que eu comprava usados, de jornais econômicos que eu resgatava do lixo dos escritórios. Eu estudava todas as noites depois do trabalho, com os olhos vermelhos de cansaço, mas o coração cheio de determinação. Enquanto Juliana me via como uma mulher fracassada e patética, eu construía um império em segredo. Meus investimentos se multiplicaram. Comprei propriedades sob nomes corporativos. Adquiri ações de empresas em crise que logo se recuperaram. Tornei-me sócia silenciosa de negócios que decolaram além das expectativas. Por 20 anos, vivi com a roupa mais barata, comi a comida mais simples, mantive a mesma rotina humilde, mas minha conta bancária cresceu até alcançar cifras que a maioria das pessoas não pode sequer imaginar. E agora, no casamento da minha filha, Dr. Octávio me reconheceu. O mesmo homem cuja empresa eu havia acabado de comprar por R$ 45 milhões há apenas 2 semanas. O homem que havia assinado os papéis de venda sem saber que a misteriosa compradora era a mulher que sua família política acabava de humilhar publicamente. Pude ver em seus olhos o momento exato em que as lembranças se encaixaram, meu rosto nas videoconferências, minha assinatura nos contratos, minha voz durante as negociações telefônicas. O silêncio começou a se espalhar de onde estávamos para o resto do salão, como ondas em um lago. Os convidados notaram a expressão de Dr. Octávio, sua palidez súbita, a maneira como ele me olhava como se tivesse acabado de ver um fantasma. Juliana, que até aquele momento continuava rindo com suas amigas da humilhação que havia me feito passar, começou a perceber que algo estava terrivelmente errado. Seu sorriso cruel se desvaneceu lentamente enquanto via o sogro caminhar em minha direção com passos hesitantes. "Senhora?", Dr. Octávio sussurrou, sua voz mal audível. "É a senhora? Não pode ser?" Suas mãos tremiam enquanto ele pegava o celular, certamente procurando os e-mails da transação, as fotos de perfil corporativo, qualquer coisa que confirmasse o que sua mente se recusava a aceitar. A mulher que ele havia desprezado, que havia visto como uma vergonha familiar, era a mesma pessoa que agora controlava o destino da corporação Octávio e, por extensão, o futuro econômico de sua família. E eu, Rosaura a Invisível, Rosaura a Baleia Gorda,
Permaneci ali de pé, segurando meu pequeno presente embrulhado em papel barato, sabendo que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Porque depois de décadas de silêncio, finalmente havia chegado a minha hora de falar. O reconhecimento nos olhos de Dr. Octávio foi como ver um quebra-cabeça se montando peça por peça em câmera lenta. Seus dedos tremiam enquanto ele deslizava a tela do celular, buscando desesperadamente os e-mails corporativos da venda. Eu podia ouvir sua respiração ofegante enquanto ele comparava as fotos de perfil de Harry Farias, CEO, comigo, a mulher que estava parada na frente dele com um vestido corvinho de R$ 70. Meu Deus, ele murmurou. E essas duas palavras cortaram o ar festivo como uma faca. A senhora é quem comprou a corporação Octávio. Juliana se aproximou com passos rápidos, seus saltos ecoando no mármore como marteladas. Do que você está falando, Octávio? Ela perguntou com aquela voz doce e falsa que usava quando queria conseguir algo. Esta é a minha mãe, Rosaura. Sabe, aquela que eu te falei que limpa prédios. Ela riu nervosamente, mas pude ver como seus olhos saltavam entre o sogro e eu, tentando decifrar o que estava acontecendo. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Por 20 anos, guardei esse segredo como um tesouro enterrado. Toda noite, depois de voltar da faxina nos escritórios, eu me sentava na minha pequena escrivaninha de segunda mão e gerenciava transações de milhões de reais. Eu tinha 3 telefones. Um pessoal que Juliana conhecia, um de negócios que eu usava para as ligações importantes e um de emergência, que só usava para as operações mais secretas. Eu havia criado uma rede tão complexa de empresas fantasmas, investimentos offshore e nomes corporativos que nem o melhor detetive financeiro teria conseguido me rastrear. A empresa de Dr. Octávio estava à beira da falência há meses. Dívidas de 3 milhões de reais, ações trabalhistas, contratos não cumpridos. Quando minha equipe de advogados me apresentou a oportunidade de comprá-la, eu vi mais do que números vermelhos em um balanço. Vi décadas de trabalho honesto, empregados leais que não mereciam perder seus empregos pela má administração de um homem que, embora bem-intencionado, havia tomado decisões desastrosas. Paguei 45 milhões não pela empresa, mas pelas vidas que eu poderia salvar, pelas famílias que dependiam daqueles empregos. Octávio, você está me assustando. Juliana insistiu, mas sua voz havia perdido toda a segurança arrogante de minutos atrás. O que minha mãe tem a ver com a sua empresa? Lucas, seu novo marido, também se aproximou, ajeitando a gravata com nervosismo. Ele era um jovem bonito de 32 anos, acostumado ao conforto, mas sem a malícia de Juliana. Havia herdado a gentileza do pai, mas não sua experiência para ler nas entrelinhas. Dr. Octávio me olhou diretamente nos olhos e, naquele momento, vi respeito onde antes havia desprezo. Senhora Farias, ele disse meu nome corporativo com uma reverência que fez vários convidados próximos se virarem para nos olhar. Quero agradecer-lhe pessoalmente por salvar a empresa de minha família. Sem a senhora, centenas de funcionários teriam perdido seus empregos esta semana. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ter sido cortado com tesoura. Juliana ficou paralisada, a boca ligeiramente aberta enquanto processava as palavras do sogro. Senhora Farias, ela repetiu lentamente. Minha mãe é Farias. Sua voz subiu um tom, atraindo a atenção de mais convidados que começaram a se aproximar, formando um círculo involuntário ao nosso redor. Eu continuei sem falar. Por anos eu havia aperfeiçoado a arte do silêncio, de ser invisível, de deixar que outros preenchessem os espaços vazios com suas próprias conclusões. Mas agora, cada segundo de silêncio era como uma gota de ácido caindo sobre a fachada perfeita que Juliana havia construído para aquele casamento. Eu podia ver sua mente trabalhando freneticamente, lembrando de todas as vezes que havia zombado da minha pobreza, todas as ocasiões em que havia mentido para as amigas sobre meu trabalho, todos os momentos em que havia fingido que eu não existia. Mãe, ela sussurrou finalmente, e essa palavra soou estranha vinda de seus lábios depois da humilhação pública de minutos atrás. É verdade o que o Octávio está dizendo? Seus olhos brilhavam com uma mistura de confusão, esperança e algo mais perigoso, ganância.
Pude ver como as engrenagens se moviam em sua cabeça, calculando possibilidades, imaginando o que aquilo poderia significar para o futuro financeiro deles. Os convidados murmuravam entre si, criando um zumbido de fundo como o de abelhas inquietas. Ouvi fragmentos de conversas. É milionária. A mãe da Juliana. Como é possível? Ela sempre pareceu tão pobre. A ironia era deliciosa e amarga ao mesmo tempo. As mesmas pessoas que tinham rido de mim há 20 minutos agora me olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito forçado. Doutor. Octávio estendeu a mão para mim, um gesto que contrastava dramaticamente com a humilhação que ele havia testemunhado minutos antes. Permita-me apresentá-la corretamente à minha família, ele disse com solenidade. Esta é Rosaura Farias, a empresária que acaba de salvar a minha companhia e os empregos de 600 pessoas. Era o meu momento. Depois de décadas me escondendo atrás de nomes corporativos e representantes legais, depois de anos sendo tratada como menos que nada por minha própria filha, finalmente tive a oportunidade de falar. Mas quando abri a boca, as palavras que saíram não foram as que Juliana esperava ouvir. Octávio, eu disse com a voz suave, mas clara. Eu aprecio suas palavras, mas creio que há um mal-entendido. A esperança nos olhos de Juliana se transformou em alívio, pensando que eu negaria tudo. Eu não comprei a sua empresa para ser reconhecida ou agradecida. Eu o fiz porque era a coisa certa a fazer. Fiz uma pausa, olhando diretamente para a minha filha. Algo que aprendi observando tanto sofrimento desnecessário neste mundo. Juliana piscou confusa. Eu não havia confirmado nem negado ser a compradora, mas havia plantado uma semente de dúvida que a atormentaria. Eu podia ver sua mente lutando entre o alívio e a suspeita, entre a vergonha de ter me humilhado e a possibilidade tentadora de que tudo fosse verdade. E eu, Rosaura, a invisível, sorri pela primeira vez em toda a noite, sabendo que o jogo estava apenas começando. A semente da dúvida cresceu como fogo nos olhos de Juliana. Durante os dias seguintes ao casamento, ela não parou de me ligar. Primeiro foram mensagens doces, fingindo preocupação materna. Mãe, você está bem? Te vi tão nervosa no meu casamento. Depois vieram as perguntas diretas. Você conhecia o Octávio de antes? E, finalmente, o desespero. Preciso que você me diga a verdade sobre o que o Octávio disse. Eu mantinha minha rotina como se nada tivesse acontecido. Toda manhã, às 5, eu me levantava no meu pequeno apartamento de 2 quartos no Brás. Tomava café preto e pão com manteiga no desjejum. Vestia meu uniforme de limpeza e pegava as 3 baldeações de ônibus que me levavam aos edifícios onde eu trabalhava. Mas o que Juliana não sabia é que durante aquelas viagens, no meu celular corporativo, eu dirigia uma operação de 180 milhões de reais distribuídos em investimentos por todo o continente. Na terça-feira à noite, Juliana chegou sem avisar ao meu apartamento. Ouvia lutar com a fechadura velha da porta principal do edifício, praguejando em voz baixa. Quando finalmente chegou à minha porta, ela usava um casaco de cachemir cor marfim, que custava mais do que o meu aluguel de 6 meses. Seus sapatos italianos pareciam deslocados no corredor de linóleo gasto e paredes que precisavam de pintura. Mãe, nós temos que conversar, ela anunciou enquanto se sentava no meu sofá de segunda mão, olhando ao redor com aquele gesto de desgosto que eu conhecia tão bem. Não consigo parar de pensar no que aconteceu no meu casamento. O Octávio parecia diferente com você, como se a respeitasse de alguma maneira estranha. Eu me servi uma xícara de chá e me sentei na frente dela na minha cadeira favorita. Aquela que havia resgatado da rua 15 anos atrás e que havia retapizado eu mesma com tecido barato. Seu casamento estava lindo, Juliana. Lucas parece um bom homem. Minha voz era calma, mas por dentro eu sentia um furacão de emoções. Esta era a primeira vez em anos que minha filha vinha à minha casa voluntariamente, e era apenas porque ela suspeitava que Leo poderia ter dinheiro. Não mude de assunto! Ela explodiu, levantando-se do sofá como uma mola. O Octávio disse que você é Farias. Disse que você comprou a empresa dele por milhões de reais. É verdade ou não é? Sua voz falhou na última palavra, revelando o desespero que ela vinha carregando por dias. Tomei um gole do meu chá, sentindo o calor deslizar pela minha garganta.
Juliana, olhe para mim, eu disse suavemente. Você realmente acredita que eu, que limpo banheiros para viver, que uso roupas de brechós, que moro neste apartamento minúsculo, poderia ser milionária? Eu me levantei e estendi as mãos para ela, mostrando as palmas ásperas e as unhas curtas. Estas mãos esfregaram milhares de pisos. Você acha que são as mãos de uma empresária? Mas eu vi algo perigoso brilhar nos olhos dela. Uma faísca de suspeita que não se apagaria tão facilmente. Então me explique por que o Octávio a chamou de Senhora Farias. Explique por que ele olhou para você como se você fosse importante. Era hora de dar a Juliana exatamente o que ela precisava para se torturar. Talvez, eu disse lentamente. Octávio a confundiu com outra pessoa. Ou talvez... Fiz uma pausa dramática. Havia algo em meu rosto que o lembrou de alguém do passado de negócios dele. Os homens da idade dele às vezes veem fantasmas onde não há. Não era uma mentira, mas também não era toda a verdade. E Juliana, com sua mente paranoica e seu coração cheio de ganância, preencheu os espaços vazios com seus piores medos e melhores esperanças. Eu a vi calcular, especular, imaginar. Mas e se ele não a confundiu? Ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. E se você realmente tem dinheiro escondido em algum lugar? Durante os dias seguintes, Juliana se transformou em uma detetive amadora. Começou a se aparecer sem avisar em horários estranhos, revirando meu apartamento com olhares furtivos quando pensava que eu não estava vendo. Uma tarde, eu a encontrei bisbilhotando minha escrivaninha enquanto eu preparava o jantar. Eu estava só procurando uma caneta, ela mentiu. Mas eu sabia que ela havia estado vasculhando meus papéis. O que ela não sabia é que todos os meus documentos importantes estavam em um cofre no banco mais exclusivo da cidade. Meu apartamento continha exatamente o que parecia conter. Contas de serviços básicos, recibos de compras de supermercado, revistas velhas e livros da biblioteca. Mas eu havia deixado deliberadamente algumas pistas falsas. Um recibo de depósito bancário de R$300 que parecia ter sido adulterado, um número de telefone rabiscado que pertencia a uma pizzaria, mas que poderia parecer corporativo se a pessoa não ligasse para verificar. Na sexta-feira, Juliana chegou com Lucas. Era a primeira vez que meu genro pisava no meu apartamento, e eu pude ver o desconforto em seu rosto, enquanto ele tentava encontrar um lugar para se sentar sem parecer rude. Ele era um jovem genuinamente amável, criado na abundância, mas sem a crueldade da esposa. Senhora Rosaura, Lucas disse com aquela cortesia formal que lhe haviam ensinado desde criança. Juliana me contou sobre a confusão no nosso casamento. Meu pai tem estado muito nervoso desde então. Ele continua insistindo que a senhora lhe é familiar de alguma maneira profissional. Juliana se sentou na beira do meu sofá, seus olhos se movendo constantemente pelo cômodo como se procurasse evidências ocultas. Lucas pensa que deveríamos esclarecer esse mal-entendido, ela disse, mas seu tom sugeria que ela não queria esclarecer nada. Ela queria confirmar suas suspeitas. Que tipo de esclarecimento? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Por dentro, eu sentia como se estivesse jogando xadrez com um mestre, cada movimento calculado para levar o jogo para onde eu queria. Lucas pigarreou. Bom, meu pai mencionou que a empresa foi comprada por uma mulher chamada R. Farias. Pensamos que talvez a senhora conheça essa pessoa. Ou talvez... Ele hesitou, claramente incomodado com o rumo da conversa. Talvez haja alguma conexão familiar que não conhecíamos. Juliana se inclinou para a frente, os olhos brilhando de antecipação. Este era o momento que ela estava esperando, a pergunta que vinha formulando por dias, mas minha resposta a deixou mais confusa do que nunca. Farias é um sobrenome muito comum, eu disse simplesmente. Mas se Dr. Octávio realmente quer conhecer a pessoa que comprou a empresa dele, tenho certeza de que pode contatar os advogados dela para organizar uma reunião. Sorri levemente. Embora eu não entenda por que ele gostaria de agradecer pessoalmente a alguém por uma transação de negócios, Juliana praticamente saltou do sofá. Porque salvou centenas de empregos, porque pagou mais do que a empresa valia, porque foi um ato de generosidade, não apenas de negócios. Suas palavras revelaram que ela havia estado investigando por conta própria, provavelmente pressionando Lucas para obter detalhes financeiros da família dele. E ali estava a confissão de que ela já sabia muito mais do que havia admitido.
Juliana vinha montando o quebra-cabeça peça por peça. E agora, a única coisa que ela precisava era da minha confirmação para completar o quadro, mas eu não tinha intenção de dá-lo tão facilmente. Em vez disso, fiquei sentada na minha cadeira velha, tomando meu chá barato, olhando para minha filha com essa expressão serena de uma mulher que não tinha nada a esconder. E pela primeira vez desde o casamento, vi medo real nos olhos dela. Medo de estar errada, mas também medo de estar certa. O medo nos olhos de Juliana se transformou em pura obsessão. Durante as semanas seguintes, suas visitas se tornaram mais frequentes e mais invasivas. Ela chegava a qualquer hora, às vezes com Lucas, às vezes sozinha, sempre com novas perguntas que ela fazia parecer casuais, mas que eu sabia que havia ensaiado cuidadosamente. Mãe, você nunca pensou em se mudar para um lugar melhor? Você não gostaria de ter um carro em vez de pegar ônibus? Seus olhos escaneavam meu apartamento como radares, buscando qualquer coisa que não se encaixasse na imagem de pobreza que ela havia conhecido por toda a vida. Uma tarde de quarta-feira, enquanto eu voltava do trabalho, encontrei-a sentada nos degraus do prédio. Ela estava esperando por mim por 3 horas sob a chuva fria, seu casaco de grife encharcado e sua maquiagem borrada. Eu preciso da verdade, ela me disse com a voz embargada quando me aproximei. Lucas está começando a achar que eu estou louca. A família dele me olha estranho, mas eu sei que algo não está certo. Mãe, eu sinto nos meus ossos. Eu a fiz subir ao meu apartamento e preparei chá quente enquanto ela tremia no meu sofá. Pela primeira vez em anos, vi vulnerabilidade real em Juliana, não a manipulação calculada que ela costumava empregar. Conte-me o que você tem pensado, eu disse, sentando-me na frente dela, como havia feito tantas vezes quando ela era criança e tinha pesadelos. Eu estive investigando, ela confessou, olhando para as mãos trêmulas ao redor da xícara. Contratei um detetive particular para descobrir sobre R. Farias. Meu coração falhou uma batida, mas mantive minha expressão neutra. E o que ele descobriu? Perguntei com curiosidade genuína. Eu havia gasto milhões de reais por anos para manter minha identidade corporativa completamente separada da minha vida pessoal. Nada, Juliana sussurrou, e a frustração em sua voz era palpável. É como se Farias fosse um fantasma. Tem empresas registradas em 12 países diferentes, mas nunca aparece em fotos públicas, nunca dá entrevistas, nunca comparece a eventos sociais. Os advogados dela cuidam de tudo através de representantes. O detetive disse que em 30 anos de carreira, nunca viu alguém tão cuidadoso com a privacidade. Inclinei-me para frente fingindo interesse. E isso a faz suspeitar de mim? Juliana levantou o olhar, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe, você limpava aqueles escritórios corporativos à noite. Você estava lá quando os executivos trabalhavam até tarde, quando faziam suas ligações importantes, quando deixavam documentos sobre as mesas. Você nunca aprendeu algo que poderia ter usado? Era uma pergunta astuta, mais próxima da verdade do que ela imaginava. Juliana, eu disse suavemente. Se eu tivesse aprendido segredos corporativos, limpando escritórios, você não acha que eu teria melhorado de vida há muito tempo? Você não acha que teríamos vivido melhor quando você era criança? Mas ela balançou a cabeça violentamente. Talvez você não quisesse que ninguém suspeitasse. Talvez fosse mais seguro viver como pobre enquanto você acumulava dinheiro em segredo. Sua voz subiu, cheia de um desespero que me partia o coração. Octávio continua perguntando por você. Continua dizendo que seu rosto lhe é familiar de videochamadas importantes. Lucas está começando a fazer perguntas estranhas sobre a nossa família. Eu me levantei e fui para a cozinha, precisando de um momento para processar. Juliana havia contratado um detetive profissional e, mesmo assim, ele não conseguiu me conectar a R. Farias. Isso significava que minhas precauções haviam funcionado, mas também significava que ela não desistiria facilmente. Quando voltei com mais chá, a encontrei revirando os livros na minha estante, aqueles livros de finanças usados que eu vinha colecionando por décadas. Por que você tem todos esses livros sobre investimentos? Ela perguntou, segurando um manual sobre análise de mercados que eu havia comprado por R$10 em um bazar. Desde quando você se interessa por finanças? Seu tom era acusatório, como se tivesse encontrado a evidência de um crime. Eu os compro porque são baratos e gosto de ler, menti parcialmente. Além disso, depois de anos, ouvindo conversas de negócios enquanto limpava,
Desenvolvi curiosidade sobre como as empresas realmente funcionam. Não era mentira, só não era toda a verdade. Juliana largou o livro e se virou para mim com olhos desesperados. Mãe, se você tem dinheiro, se você tem sequer algum dinheiro guardado, eu preciso que você me diga. Lucas e eu estamos tendo problemas financeiros. Esta era a primeira vez que ela mencionava dificuldades econômicas, e eu vi a oportunidade perfeita para obter informação. Que tipo de problemas? Perguntei com genuína preocupação maternal. Juliana desabou no sofá, finalmente revelando a verdade que vinha escondendo por trás de sua fachada perfeita. A empresa do Octávio estava pior do que nos disseram antes do casamento. Mesmo depois da venda, há dívidas pessoais enormes. A casa onde moramos está hipotecada até o telhado. Os carros, as joias, tudo foi comprado a crédito, pensando que a empresa continuaria gerando renda. Ali estava a confissão que eu estava esperando. Quanto vocês devem? Perguntei suavemente. Juliana cobriu o rosto com as mãos. 200 mil reais em cartões de crédito, 300 mil na hipoteca da casa, 100 mil em empréstimos pessoais. E isso sem contar os gastos do casamento, que colocamos tudo no crédito porque achávamos que poderíamos pagar depois. 600 mil reais em dívidas. Uma quantia que para mim era insignificante, mas que para eles representava a ruína total. E o que planejam fazer? Perguntei, embora já soubesse para onde aquela conversa se dirigia. Octávio está tentando conseguir outro emprego, mas na idade dele é difícil. Lucas também está procurando, mas a experiência dele está toda ligada à empresa da família. E eu... Ela hesitou, mordendo o lábio inferior como fazia quando era criança e tinha feito algo errado. Eu pensei que talvez, se você realmente tem dinheiro escondido, você poderia nos ajudar. Não como presente, mas como empréstimo. Pagaríamos com juros. Era o momento que eu o esperava há semanas. Juliana finalmente havia revelado suas cartas. Estava em crise financeira e me via como sua única saída possível. Mas em vez de confirmar ou negar suas suspeitas sobre minha fortuna, decidi dar-lhe algo ainda mais perigoso: esperança misturada com incerteza. Juliana, eu disse lentamente, se eu tivesse essa quantia de dinheiro, você realmente acha que estaria aqui me implorando depois de ter me chamado de baleia gorda na frente de 200 pessoas? Minha voz era suave, mas carregava o peso de décadas de humilhação. Você realmente acredita que alguém com dinheiro teria aceito em silêncio todos os anos de desprezo que você me deu? Eu vi minhas palavras atingirem como tapas. Juliana começou a chorar de verdade, lágrimas de culpa misturadas com pânico financeiro. Me desculpe, mãe. Sinto muito por ter tratado você assim, mas agora mesmo você é a única pessoa no mundo em quem eu posso confiar. Se você tiver algo, qualquer coisa que possa nos emprestar, eu juro que vamos pagar cada centavo. Eu me sentei ao lado dela e peguei suas mãos, sentindo-as tremerem entre as minhas. Deixe-me perguntar uma coisa, Juliana. Se eu fosse realmente milionária, se eu fosse realmente Farias, o que você faria? Como isso mudaria-lhe a sua vida? Seus olhos se iluminaram com uma mistura perigosa de alívio e ganância. Significaria que podemos salvar a nossa casa, o nosso casamento, o nosso futuro. Significaria que eu não teria que viver com medo de perder tudo. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para mim. Mas também significaria que eu fui a pior filha do mundo, desprezando a única pessoa que realmente me ama. Era uma boa resposta, mas eu sabia que Juliana era especialista em dizer o que as pessoas queriam ouvir. A pergunta real era, o que ela faria quando soubesse a verdade? Ela me amaria pelo meu dinheiro ou me perdoaria apesar dele? As lágrimas de Juliana secaram rapidamente quando ela viu que eu não respondia imediatamente à sua pergunta sobre o que faria se fosse milionária. Eu a vi secar os olhos com as costas da mão, reorganizando sua expressão de vulnerabilidade para algo mais calculado. Mãe, ela disse com a voz mais firme, preciso que você me responda algo diretamente. Você é R. Farias ou não? Eu me levantei do sofá e caminhei até a janela que dava para a rua cheia de buracos e postes de luz quebrados. Juliana, imagine por um momento que a resposta fosse sim. Imagine que durante todos esses anos, enquanto você se envergonhava de mim, eu estivesse construindo um império de milhões de reais. Eu me virei para encará-la.
O que você acha que isso significaria sobre você como pessoa? Seu rosto empalideceu. Significaria que eu sou um monstro, ela sussurrou. Significaria que eu desprezei a única pessoa que se sacrificou por mim. Mas então, como se um interruptor tivesse sido ativado em seu cérebro, seus olhos se endureceram. Mas também significaria que você mentiu para mim por décadas, que me deixou viver me sentindo superior quando na verdade era eu quem não tinha nada. Ali estava a Juliana que eu conhecia. Em vez de assumir a responsabilidade por sua crueldade, ela já estava procurando maneiras de se tornar a vítima. Então, eu disse calmamente, você preferiria que eu fosse realmente pobre? Você se sentiria melhor sabendo que seus insultos e humilhações realmente machucaram alguém que não tinha poder para se defender? Juliana ficou em silêncio por um longo momento, processando a armadilha lógica em que eu a havia colocado. Finalmente, ela falou com a voz pequena. Eu só quero entender por que o Octávio a reconheceu. Eu só quero saber se há alguma possibilidade de sairmos dessa crise financeira. Era hora de levar o jogo para o próximo nível. Fui ao meu quarto e voltei com uma caixa de sapatos velha. Coloquei-a sobre a mesa de centro entre nós. Há algo que eu nunca te mostrei, eu disse, abrindo a caixa lentamente. Dentro havia documentos antigos, fotos e alguns papéis que eu havia preparado especificamente para aquele momento. Peguei uma foto de 15 anos atrás, onde eu aparecia saindo de um elegante prédio corporativo. Eu estava vestida com roupas humildes, mas o edifício atrás de mim era claramente luxuoso. Esta foto foi tirada por um colega de trabalho. Menti. Naquele dia, eu estava limpando os escritórios da Corporação Internacional Farias. Observei como os olhos de Juliana cravaram no nome do edifício visível na foto. Farias, ela murmurou, pegando a foto com as mãos trêmulas. Você trabalhava para uma empresa Farias. A mente dela estava trabalhando furiosamente, conectando pontos que eu havia plantado cuidadosamente. Peguei outro documento, um recibo de pagamento de 12 anos atrás por serviços de limpeza, onde eu havia alterado digitalmente o nome do empregador para que constasse Empresa Ser Farias. Trabalhei para eles por anos, eu disse. Até que... Fiz uma pausa dramática. Tive que pedir demissão por razões pessoais. Juliana estudou o recibo como se fosse um mapa do tesouro. Razões pessoais. Sua voz era apenas um sussurro. Que tipo de razões pessoais a fariam pedir demissão de um emprego estável? Esta era a parte mais delicada do meu plano. Eu precisava plantar a semente de uma verdade que fosse crível o suficiente para explicar tudo, mas vaga o suficiente para manter o mistério. Havia irregularidades na empresa. Coisas que eu via limpando os escritórios à noite, conversas que eu ouvia. Sentei-me pesadamente, como se a lembrança fosse dolorosa. Um dia, o CEO me pediu para ficar depois do horário para uma reunião privada. Os olhos de Juliana se arregalaram. Ele pediu para você ser testemunha de algo? A imaginação dela estava preenchendo os espaços vazios exatamente como eu havia planejado. Eu não posso falar sobre isso, eu disse, fingindo nervosismo. Eu assinei um acordo de confidencialidade, mas digamos que há razões pelas quais alguém poderia querer manter minha identidade em segredo. Guardei os documentos de volta na caixa, notando como Juliana seguia cada movimento com olhos famintos. Mãe, ela disse com a voz urgente, você está me dizendo que conhece segredos sobre R. Farias, que talvez tenha trabalhado diretamente para essa pessoa? Ela se inclinou para a frente. É por isso que o Octávio a reconheceu, porque você esteve em reuniões importantes? Não respondi diretamente, mas meu silêncio foi mais eloquente do que qualquer palavra. Eu vi Juliana construir sua própria teoria, que eu havia sido testemunha de algo importante, que R. Farias havia me compensado de alguma forma, que talvez até houvesse algum tipo de chantagem envolvida. Era uma teoria completamente incorreta, mas crível o suficiente para explicar tudo o que era inexplicável. Você tem dinheiro daquela época? Ela perguntou diretamente. Eles te deram algum tipo de compensação pelo seu silêncio? Seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e algo mais sombrio. A possibilidade de que sua mãe fosse uma extorsionista bem-sucedida. Juliana, eu disse firmemente, o que aconteceu naquela época da minha vida é complicado. Há pessoas poderosas envolvidas, acordos legais que eu não posso quebrar e consequências que poderiam afetar mais pessoas do que apenas nós.
Eu me levantei e comecei a guardar a caixa. Mas se vocês realmente estão em crise financeira, talvez haja algo que eu possa fazer. Juliana saltou do sofá como se tivesse recebido uma descarga elétrica. Que tipo de algo? Sua voz era aguda, desesperada. Você tem acesso a dinheiro? Pode conseguir um empréstimo? Você conhece alguém que pode nos ajudar? Eu a olhei diretamente nos olhos. Posso fazer algumas ligações. Há pessoas que me devem favores daquela época, mas eu teria que saber exatamente de quanto vocês precisam e para quê. Era uma promessa vaga, mas cheia de possibilidades, projetada para manter Juliana no anzol, enquanto eu decidia meu próximo movimento. 600 mil reais, ela disse imediatamente. Nós precisamos de 600 mil reais para quitar todas as dívidas e recomeçar. Suas mãos tremiam enquanto ela falava. Poderíamos pagar juros, dar garantias, o que for necessário. Essa é uma quantia considerável, eu disse pensativa. Eu teria que fazer ligações muito importantes, contatar pessoas que preferem se manter no anonimato. Fiz uma pausa. E eu teria que ter certeza de que vocês entendem a seriedade do que estou disposta a fazer. Juliana assentiu violentamente. Nós entendemos. Somos sérios. Isso não é um capricho, mãe. É a nossa vida. Mas então, como se uma nova ideia tivesse cruzado sua mente, ela me olhou com suspeita. Mas o que você teria que fazer em troca? Que tipo de favores você teria que pedir? Era uma pergunta inteligente, e eu vi que Juliana estava começando a entender que qualquer solução para sua crise financeira poderia vir com um preço que ela não havia considerado. Isso, eu disse misteriosamente, depende de quanto vocês estão dispostos a arriscar para salvar o futuro de vocês. E com essas palavras, deixei minha filha em um estado de antecipação torturante, sabendo que ela passaria os próximos dias imaginando todas as possibilidades, tanto as maravilhosas quanto as terríveis, do que eu poderia estar disposta a fazer por ela. Durante os 3 dias seguintes, Juliana me ligou a cada 2 horas. Suas mensagens passaram da gratidão desesperada para a ansiedade pura e depois para algo que beirava a obsessão. Você já fez as ligações, mãe? Quando saberemos de algo? Você precisa que Lucas e eu estejamos presentes para alguma reunião? Sua voz ficava mais aguda a cada ligação. E eu podia ouvir como a tensão estava afetando o casamento dela, com Lucas perguntando constantemente o que estava acontecendo. Na sexta-feira à noite, decidi que era a hora da próxima fase do meu plano. Liguei para Juliana e disse que tinha notícias. Preciso que você e Lucas venham ao meu apartamento amanhã à noite, 7 em ponto. E, Juliana, fiz uma pausa dramática. Certifique-se de que ninguém mais saiba dessa reunião, especialmente a família de Lucas. Quando eles chegaram no sábado, Juliana usava um vestido preto elegante, como se tivesse se arrumado para uma ocasião importante. Lucas parecia nervoso, ajeitando a gravata repetidamente e olhando ao redor do meu modesto apartamento com uma mistura de curiosidade e desconforto. Era claro que Juliana havia contado algo, mas não tudo. Antes de começarmos, eu disse, servindo-lhe chá em minhas xícaras lascadas. Preciso que vocês entendam algo muito importante. A conversa que teremos esta noite não pode sair destas 4 paredes. Há pessoas poderosas envolvidas e o futuro financeiro de vocês depende da capacidade de manterem segredos. Lucas pigarreou. Senhora Rosaura, Juliana me contou que a senhora conhece pessoas que poderiam nos ajudar com a nossa situação financeira. Agradecemos profundamente qualquer ajuda que possa oferecer, mas não queremos colocá-la em problemas por nossa causa. Que jovem doce e honesto. Sua preocupação genuína pelo meu bem-estar contrastava dramaticamente com a ganância mal disfarçada que eu via nos olhos de Juliana. Lucas, eu disse suavemente, o que exatamente Juliana lhe contou sobre meu passado de trabalho? Ele olhou nervosamente para a esposa. Ela disse que a senhora trabalhou para uma empresa importante anos atrás e que talvez conheça pessoas influentes que poderiam nos ajudar a conseguir um empréstimo. Era uma versão muito editada da verdade, né? E eu pude ver que Juliana havia sido cuidadosa para não revelar suas suspeitas mais selvagens sobre minha identidade. É mais complicado do que isso, eu disse, levantando-me para fechar as cortinas do meu apartamento. O gesto era puramente teatral, mas eu vi como ambos ficaram tensos. Por anos, trabalhei limpando os escritórios de uma das empresas mais poderosas do país. Mas meu trabalho não era apenas limpar.
Era observar, escutar, relatar. Juliana se inclinou para cá frente, os olhos brilhando. Relatar o quê? Para quem? Sua voz era apenas um sussurro, como se finalmente estivéssemos chegando ao cerne do mistério que a vinha torturando por semanas. Irregularidades financeiras, conversas privadas, reuniões que oficialmente nunca aconteceram. Fiz uma pausa, deixando a atenção se acumular. Meu chefe direto não era o supervisor de limpeza. Era Farias em pessoa. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podia ser cortado com uma faca. Lucas piscou confuso, claramente sem entender as implicações, mas Juliana ficou pálida como um fantasma. Você está dizendo que trabalhava diretamente para R. Farias? Sua voz falhou na última palavra. Por mais de 15 anos, confirmei, observando como as mãos dela começaram a tremer. Meu trabalho oficial era faxina noturna. Meu trabalho real era ser os olhos e ouvidos dela em uma indústria cheia de corrupção e fraude. Era uma mentira cuidadosamente construída, mas com elementos de verdade suficientes para ser crível. Lucas ainda não entendia completamente. Senhora Rosaura. A senhora está dizendo que era como uma investigadora particular? A inocência dele era refrescante em contraste com a forma como Juliana estava calculando freneticamente as implicações do que acabava de ouvir. Era mais do que isso, eu disse, decidindo dar a Juliana exatamente o que ela estava esperando ouvir. Durante todos esses anos, R. Farias me compensou muito generosamente pela minha discrição. E quando me aposentei desse trabalho, garanti que teria recursos suficientes para viver confortavelmente pelo resto da minha vida. Juliana praticamente saltou do assento. Quanto? Ela perguntou sem rodeios. Quanto dinheiro você tem? Sua máscara de preocupação filial havia desaparecido completamente, substituída por uma avidez pura que me doeu ver, embora eu a tivesse esperado. O suficiente, respondi calmamente, para resolver a crise financeira de vocês várias vezes. Mas a pergunta não é quanto eu tenho. A pergunta é o que vocês estão dispostos a fazer para ganhar isso. Lucas parecia cada vez mais incomodado. Senhora Rosaura, nós não queremos o seu dinheiro como presente. Estamos dispostos a trabalhar, a pagar juros, a dar garantias. Só precisamos de ajuda para superar este momento difícil. Mas Juliana já estava além da educação e das cortesias. Que tipo de coisas teríamos que fazer? Ela perguntou diretamente. O que você quer em troca do dinheiro? Seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança desesperada e algo mais sombrio. A disposição de fazer quase qualquer coisa para sair de sua crise. Era o momento perfeito para o teste final. Por semanas, eu havia semeado dúvidas e suspeitas, construindo uma narrativa que explicasse tudo o que era inexplicável sobre minha vida. Agora, era hora de ver que tipo de pessoa minha filha realmente era quando confrontada com a possibilidade de salvação financeira. Juliana, eu disse lentamente, por anos, você me tratou como se eu fosse invisível. Você me insultou, humilhou e desprezou publicamente. Na semana passada, você me chamou de baleia gorda na frente de 200 pessoas. Eu a vi encolher-se com minhas palavras. Mas agora que você suspeita que eu tenho dinheiro, de repente eu sou a mãe mais importante do mundo. As bochechas dela coraram. Mãe, eu sinto muito por como eu a tratei. Se eu pudesse voltar no tempo e mudar meu comportamento, eu faria. Por favor, não deixe que meus erros do passado afetem o nosso futuro. O nosso futuro? Eu repeti, levantando uma sobrancelha. Ou o seu futuro financeiro? A distinção era importante, e eu queria que ambos entendessem exatamente o que estava em jogo ali. Lucas interveio, claramente sentindo a tensão entre Juliana e eu. Senhora Rosaura, eu entendo que Juliana a feriu profundamente, mas ela realmente tem lutado com muito estresse ultimamente. Nossos problemas financeiros têm sido esmagadores, e talvez isso tenha afetado o comportamento dela. Era uma defesa doce, mas ingênua. Lucas ainda não entendia que o comportamento cruel de Juliana comigo havia começado décadas antes de eles terem problemas de dinheiro. Lucas, eu disse gentilmente, eu aprecio que defenda sua esposa, mas preciso que entenda algo. Se eu for ajudá-los financeiramente, preciso de garantias de que minha generosidade não será mal interpretada ou mal utilizada. Juliana se inclinou para a frente,
os olhos brilhando de antecipação. Que tipo de garantias? Faremos o que for necessário. Assinaremos qualquer documento, aceitaremos qualquer condição. A disposição dela de aceitar termos desconhecidos, sem sequer perguntar os detalhes, disse-me tudo o que eu precisava saber sobre o estado mental dela. Muito bem, eu disse, levantando-me para ir à escrivaninha, onde eu tinha preparado alguns documentos que havia criado especificamente para aquele momento. Eu estive preparando uma proposta que poderia resolver todos os problemas financeiros de vocês. Mas antes de mostrá-la, preciso saber: vocês estão preparados para mudanças permanentes na relação de vocês comigo? Que tipo de mudanças? Lucas perguntou cautelosamente, mas Juliana já estava sentindo antes de ouvir a resposta. O tipo de mudanças, eu disse, voltando com uma pasta nas mãos, que determinarão se vocês realmente valorizam a família acima do dinheiro, ou se o dinheiro é a única coisa que os faz valorizar a família. E com essas palavras, coloquei a pasta sobre a mesa, sabendo que o que ela continha mudaria tudo entre nós para sempre, de uma forma ou de outra. Abri a pasta lentamente, revelando documentos que eu havia preparado meticulosamente durante as últimas semanas. Na primeira página, havia um contrato que parecia completamente oficial, com selos legais e assinaturas que eu havia falsificado cuidadosamente. O cabeçalho dizia Acordo de Transferência Financeira Condicional e estava datado de apenas 3 dias antes. Isto, eu disse, colocando o documento na frente deles, é uma proposta que estive negociando com meus contatos desde a nossa última conversa. Juliana se jogou sobre o papel como um falcão sobre sua presa, seus olhos examinando rapidamente as linhas enquanto Lucas lia por cima do ombro, com uma expressão cada vez mais preocupada. O documento que eles estavam estudando continha termos específicos. Uma transferência de R$800 mil para cobrir todas as dívidas deles, mais 200 mil adicionais para despesas de realocação, em troca de condições que eu havia arquitetado, para testar exatamente que tipo de pessoas eles realmente eram. Primeira condição, Juliana leu em voz alta, sua voz tremendo ligeiramente. Transferência completa de todos os ativos pessoais atuais como garantia colateral. Ela levantou o olhar para mim. Isso significa que teríamos que transferir a casa, os carros, tudo para o seu nome? Temporariamente, eu disse, observando as reações deles cuidadosamente. Apenas até que demonstrem que podem lidar responsavelmente com uma quantia tão grande de dinheiro. É uma proteção padrão neste tipo de transação. Lucas franziu a testa. Senhora Rosaura, isso nos deixaria completamente dependentes da sua boa vontade. O que acontece se algo acontecer com a senhora? Que garantias nós temos? Era uma pergunta inteligente que mostrava que Lucas, ao contrário de Juliana, estava pensando além da solução imediata. Segunda condição, Juliana continuou, ignorando a preocupação do marido. Realocação imediata para uma cidade de minha escolha com contato familiar limitado durante um período de prova de 5 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas empalideceu visivelmente. Contato familiar limitado. O que isso significa exatamente? Sua voz havia perdido toda a cortesia habitual e agora soava genuinamente alarmada. Significa, eu disse calmamente, que por 5 anos vocês viveriam em uma cidade que eu escolheria, em uma casa que eu proveria, com uma ajuda de custo mensal que eu determinaria. As visitas familiares seriam restritas a ocasiões pré-aprovadas e toda a comunicação comigo passaria por intermediários. Juliana estava lendo freneticamente o resto do documento. Terceira condição, renúncia voluntária a todos os direitos de herança futura. Sua voz falhou ligeiramente ao ler aquela linha. Você está dizendo que se aceitarmos este dinheiro, renunciamos a qualquer herança que você poderia nos deixar? Exatamente, confirmei. Este seria o único e último benefício financeiro de nossa relação familiar. Depois disso, vocês seriam financeiramente independentes, e eu ficaria livre de qualquer obrigação futura para com vocês. Lucas se levantou abruptamente do sofá, o rosto vermelho de indignação. Senhora Rosaura, com todo o meu respeito, isso não é um empréstimo ou uma ajuda familiar. Isto é como comprar nossa liberdade. Sua voz tremia de emoção. A senhora está nos oferecendo dinheiro em troca de cortar essencialmente todos os laços familiares.
Mas Juliana continuava estudando o documento com olhos famintos. Qual seria a ajuda de custo mensal? Ela perguntou, ignorando completamente o protesto do marido. E que tipo de casa você proveria? A diferença nas reações deles era exatamente o que eu havia esperado e temido. Lucas via a proposta pelo que ela era. Um teste cruel, disfarçado de generosidade. Juliana via apenas os números e as possibilidades financeiras. A ajuda de custo seria de R$ 5.000 mensais. Respondi, observando como os olhos de Juliana brilharam de ganância. A casa seria modesta, mas confortável. Em uma cidade pequena onde o custo de vida é baixo. Vocês poderiam viver confortavelmente, mas não extravagantemente. Juliana! Lucas se virou para a esposa, a voz cheia de incredulidade. Você realmente está considerando isso? Está falando em aceitar dinheiro em troca de cortar laços com a sua própria mãe. Ele passou as mãos pelo cabelo, claramente lutando para manter a compostura. Isso não está certo. Algo em toda essa situação não está certo. Juliana finalmente levantou o olhar do documento. Lucas, me escute. Estamos prestes a perder tudo. A casa, os carros, nossa reputação, nosso futuro. Minha mãe está nos oferecendo uma saída. Seus olhos brilhavam com um desespero que me partia o coração. 5 anos não são para sempre. Poderíamos pegar o dinheiro, nos estabelecer em uma nova cidade, construir uma nova vida. E depois de 5 anos, o quê? Lucas perguntou, sua voz cheia de dor. Voltamos como estranhos? Sua mãe se torna alguém que costumava conhecê-la? Nossos futuros filhos crescem sem conhecer a avó? Suas perguntas cortaram o ar como lâminas, expondo exatamente o que estava em jogo. Eu me levantei e caminhei até a janela, dando-lhes espaço para discutir, mas permanecendo perto o suficiente para ouvir cada palavra. Esta era a conversa que eu estava esperando, o momento em que seus verdadeiros valores viriam à tona sob pressão extrema. Lucas, Juliana disse com a voz mais suave, minha relação com a minha mãe já está quebrada. Há uma semana eu a chamei de baleia gorda em público. Anos antes disso, eu a tratei como se fosse invisível. Talvez seja isso que eu mereço. Talvez seja a hora de eu pagar pelos meus erros. Não diga isso, Lucas exclamou. Erros do passado podem ser reparados. Famílias podem ser curadas, mas o que sua mãe está propondo não é cura. É amputação. Ele se virou para mim. Senhora Rosaura, eu entendo que Juliana a feriu profundamente, mas isso não é justiça. Isso é vingança. Suas palavras me atingiram mais forte do que eu esperava. Lucas havia identificado exatamente o que eu vinha negando a mim mesma, que parte da minha proposta vinha de um desejo de vingança, não de amor. Lucas, eu disse suavemente, virando-me para encará-los. O que você sugere, então? Que eu lhes dê o dinheiro sem condições, que eu permita que Juliana continue me tratando como um caixa eletrônico humano. Eu sugiro, Lucas disse com firmeza, que encontremos uma maneira de curar o relacionamento entre vocês duas sem envolver dinheiro. Sugiro que Juliana trabalhe para ganhar o seu perdão através de ações, não de transações financeiras. Juliana se levantou abruptamente, o documento tremendo em suas mãos. Fácil para você dizer. Você não é quem vai perder tudo. Seus olhos se encheram de lágrimas de frustração. Você não entende o que é viver com a vergonha de ter humilhado publicamente a única pessoa que realmente te ama. Sua voz falhou. Pelo menos com este acordo poderíamos recomeçar. Poderíamos construir algo real. Construir o quê? Lucas perguntou desesperadamente. Uma vida baseada no dinheiro manchado de sangue de um relacionamento familiar destruído? Ele se virou para mim novamente. Senhora Rosaura, a senhora tem sido inteligente e bem-sucedida a vida toda. Certamente pode ver que isso não trará paz para ninguém. Era um momento crucial. Eu poderia manter minha farsa e deixá-los escolher, sabendo que Juliana provavelmente aceitaria os termos e Lucas possivelmente a deixaria por causa disso. Ou eu poderia usar aquele momento para revelar a verdade sobre quem eu realmente era e por que havia orquestrado todo aquele elaborado teste. Há uma quarta condição, eu disse finalmente, que não está escrita no documento. Ambos me olharam com expectativa tensa. Antes que assinem qualquer coisa, antes que tomem qualquer decisão, preciso contar-lhes toda a verdade sobre quem eu realmente sou. Juliana deixou o documento cair sobre a mesa. Que verdade? Há mais?
Sua voz era apenas um sussurro, como se finalmente percebesse que havia estado jogando um jogo cujas regras ela não entendia completamente. A verdade, eu disse, caminhando até minha escrivaninha para pegar uma pasta diferente, é que eu não preciso de contatos especiais para conseguir esse dinheiro. A verdade é que esse documento que você acabou de ler é completamente falso. Voltei com a pasta real, aquela que continha os documentos que provariam minha verdadeira identidade. E a verdade é que sim, Juliana, eu sou exatamente quem Octávio pensou que eu era no seu casamento. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu podia ouvir o tic-tac do relógio velho na parede da cozinha. Juliana e Lucas me olharam como se eu tivesse acabado de revelar que era uma alienígena. E, em certo sentido, suponho que para eles, R. Farias poderia muito bem ter vindo de outro planeta. Durante os últimos 30 anos, continuei abrindo a pasta real. Eu construí um império empresarial avaliado em mais de 200 milhões de reais. E todo esse tempo vocês estiveram vivendo a menos de 5 quilômetros de uma das mulheres mais ricas do país. A pasta que abri continha documentos reais desta vez. Extratos bancários com meu nome verdadeiro, certificados de propriedade de empresas, contratos de aquisição assinados pela minha própria mão e fotografias de reuniões corporativas onde eu aparecia claramente identificada como R. Farias. Juliana pegou o primeiro documento com mãos que tremiam tanto que ela mal conseguia segurá-lo. Conta corrente, Rosaura Helena Farias. Ela leu em voz alta, a voz quase um sussurro. Saldo atual. O papel escorregou de seus dedos como se estivesse em chamas. Isto é real. Lucas se aproximou para ver por si mesmo, seu rosto pálido como cera. Senhora Rosaura, perdão, senhora Farias, ele se corrigiu, claramente lutando para processar a informação. A senhora realmente é... Ele não conseguiu terminar a pergunta. Sou exatamente quem Octávio reconheceu no seu casamento, confirmei, estendendo mais documentos sobre a mesa. Estes são os contratos de compra da empresa da família dele. Esta é a minha assinatura. Estes são os recibos de transferência bancária de 45 milhões de reais. Cada documento que eu colocava era como uma bomba de realidade explodindo nas mentes deles. Juliana desabou no sofá, seus olhos saltando entre os documentos como se não conseguisse focar em nenhum. Mas você vive neste apartamento horrível. Você usa roupas de brechós, você pega ônibus público. Sua voz falhou. Por quê? Por que viver assim se você tem todo esse dinheiro? Era a pergunta que eu estava esperando por décadas. Por que, eu disse, sentando-me na frente dela, depois que seu pai morreu, decidi que nunca mais seria vulnerável. Decidi que construiria um império tão sólido que ninguém, nem mesmo minha própria filha, poderia me machucar financeiramente. Fiz uma pausa, deixando aquelas palavras assentarem. Mas também decidi que viveria simplesmente para nunca perder de vista o que realmente importa na vida. Lucas continuava estudando os documentos com uma expressão de assombro crescente. Senhora Farias, estas empresas. Eu ouvi falar destas empresas. A senhora é dona da rede de restaurantes que salvou meu primo da falência. A senhora é quem comprou a fábrica têxtil onde minha tia trabalha. Sua voz se encheu de uma nova reverência. A senhora tem salvado empregos por toda a cidade por anos. Não só nesta cidade, eu disse suavemente. Em 12 países diferentes. Adquiri empresas em crise, reestruturei-as e as transformei em operações bem-sucedidas que empregam mais de 50 mil pessoas. Era a primeira vez que eu falava sobre meu trabalho real com alguém da minha família, e me senti estranhamente liberta. Juliana finalmente levantou o olhar dos documentos, lágrimas escorrendo por suas bochechas. 30 anos, ela murmurou. Por 30 anos você me observou desprezá-la, insultá-la, tratá-la como se fosse invisível. E todo esse tempo... Sua voz falhou completamente. Todo esse tempo você era mais bem-sucedida do que qualquer pessoa que eu já conheci. Mais bem-sucedida, corrigi gentilmente. Mas aparentemente, não muito bem-sucedida como mãe. As palavras doeram ao sair, mas precisavam ser ditas. Lucas sentou-se, pesadamente, cobrindo o rosto com as mãos. Meu Deus, senhora Farias, quando penso nas coisas que Juliana disse sobre a senhora para a minha família, as desculpas que ela inventou para explicar por que nunca a incluíamos em eventos sociais...
Ele tirou as mãos do rosto, olhando para mim com olhos cheios de culpa. Nós a julgamos tão duramente. Pensamos que a senhora era um peso para Juliana. Vocês não me julgaram, eu disse firmemente. Eu escolhi esta imagem. Eu decidi manter minha verdadeira identidade em segredo. O que vocês viram é exatamente o que eu queria que vissem. Eu peguei outro documento da pasta, mas também significa que cada humilhação, cada insulto, cada momento em que fui tratada como menos do que humana, foi uma escolha que Juliana fez sem nenhuma pressão externa. Juliana se dobrou sobre si mesma, soluçando sem controle. Me desculpe, ela repetia entre as lágrimas. Sinto muito mesmo, não há palavras para descrever o quão horrível eu me sinto. Não há como desfazer o mal que causei. Você tem razão, eu disse calmamente. Não há como desfazer, mas há maneiras de seguir em frente. Eu me levantei e fui à escrivaninha mais uma vez, voltando com um documento diferente. Este é o meu testamento real, Juliana. Você gostaria de saber o que ele diz? Os olhos dela se arregalaram de terror. Mãe, não importa o que diga, eu mereço ser deserdada. Eu mereço que você me corte completamente da sua vida. Diz, continuei, ignorando seus protestos, que no momento da minha morte, 70% da minha fortuna irá para fundações beneficentes, que eu venho financiando em segredo por anos. Abrigos para mulheres agredidas, programas educacionais para crianças de famílias trabalhadoras, bolsas de estudo para jovens empreendedores. Eu fiz uma pausa. Os 30% restantes eram destinados a você e a seus futuros filhos. Eram... Lucas imediatamente notou o tempo verbal passado. Não mais, eu disse, olhando diretamente para Juliana. Depois da humilhação no seu casamento, eu redigi um novo testamento. Agora 100% vai para a caridade. Percebi que dar dinheiro a você depois da minha morte só validaria sua crença de que o dinheiro é mais importante do que os relacionamentos. Juliana se levantou cambaleando, suas pernas mal a sustentando. Está tudo bem, ela sussurrou. Está completamente certo. Você tem todo o direito de me deserdar, mas, por favor, sua voz falhou. Por favor, não me corte da sua vida enquanto você estiver viva. Eu não me importo mais com o dinheiro. Eu só quero a oportunidade de ser uma filha de verdade para você. Uma filha de verdade? Repeti, levantando uma sobrancelha. Como a filha de verdade que me apresentou como baleia gorda há 2 semanas. Lucas se aproximou de Juliana, envolvendo-a em seus braços enquanto ela chorava. Senhora Farias, ele disse com a voz firme, mas respeitosa. Eu entendo a sua dor e a sua raiva. Juliana foi terrível com a senhora, e não há desculpas para o comportamento dela, mas ela é a sua filha, e a senhora é a mãe dela. Não tem que haver alguma maneira de curar este relacionamento? Ah? Perguntei genuinamente. Como se cura um relacionamento quando uma pessoa passou décadas demonstrando que amor condicional é a única coisa que ela entende? Juliana se separou de Lucas e se aproximou de mim, caindo de joelhos na frente da minha cadeira. Mãe, eu entendo que não tenho o direito de lhe pedir nada. Eu entendo que fui um monstro com você por anos. Mas se você me der uma chance, uma única chance, eu prometo que vou passar o resto da minha vida provando quem eu realmente posso ser. E quanto aos problemas financeiros de vocês? Perguntei. Vocês ainda esperam que eu os ajude a pagar as dívidas? Lucas e Juliana se entreolharam, e eu vi uma comunicação silenciosa passar entre eles. Finalmente, Lucas falou. Senhora Farias, nós resolveremos nossos problemas financeiros sozinhos. Venderemos tudo o que temos. Mudaremos para um apartamento pequeno. Trabalharemos em qualquer emprego que pudermos conseguir. Não queremos o seu dinheiro. Fale por si, a Juliana de uma hora atrás poderia ter dito. Mas esta Juliana, a que acabava de descobrir que havia desprezado uma das mulheres mais poderosas do país, apenas assentiu. Lucas tem razão. Não se trata mais do dinheiro, mãe. Trata-se de saber se há alguma maneira de você me perdoar. Era o momento que eu esperava há anos, mas agora que havia chegado, eu me sentia menos vitoriosa e mais exausta do que havia antecipado. Juliana, eu disse suavemente. O perdão não é algo que se ganha em uma conversa. É algo que se constrói através de ações consistentes ao longo de muito tempo. Então me diga o que fazer, ela implorou. Me diga como começar. Você começa, eu disse, ajudando-a a se levantar do chão, admitindo publicamente o que você fez no seu casamento.
Você começa pedindo desculpas a cada pessoa que estava presente quando você me humilhou. E você começa me tratando com respeito, não porque agora você sabe que eu tenho dinheiro, mas porque eu sou a sua mãe e sempre mereci respeito. Juliana assentiu violentamente. Eu farei isso, farei tudo isso e mais. E eu disse, recolhendo todos os documentos e guardando-os novamente na pasta. Eu preciso de tempo para decidir se realmente acredito que você pode mudar, ou se isso é apenas mais uma atuação projetada para obter o que você quer. A verdade era que depois de décadas me escondendo atrás de uma identidade falsa, eu já não tinha certeza de quem eu realmente era. Rosaura, a mulher invisível, ou Farias, a empresária implacável. E até que eu soubesse, eu não poderia tomar nenhuma decisão sobre o futuro do meu relacionamento com Juliana. 6 meses após aquela noite que mudou tudo, eu me encontrei parada na frente do espelho do meu novo apartamento. Cobertura elegante no centro da cidade que finalmente refletia minha verdadeira posição financeira. Eu não usava mais vestidos de brechó, nem pegava 3 baldeações de ônibus para ir ao trabalho. Meu cabelo estava cortado profissionalmente, eu usava joias discretas, mas elegantes, e minhas roupas eram de grife. Pela primeira vez em 30 anos, Rosaura Farias e R. Farias eram a mesma pessoa. A mudança havia sido mais difícil do que eu esperava. Por décadas, a pobreza fingida havia sido minha armadura, minha maneira de manter as pessoas interessadas em dinheiro longe da minha vida real. Agora, vivendo abertamente como a mulher bem-sucedida que eu era, eu tinha que navegar em um mundo completamente diferente de relações sociais e expectativas familiares. Juliana havia cumprido sua palavra de maneiras que eu jamais teria imaginado. Uma semana após nossa revelação, ela organizou um jantar para toda a família de Lucas, incluindo o Dr. Octávio e os 200 convidados mais próximos do seu casamento. Naquele jantar, na frente de todos que haviam testemunhado minha humilhação, Juliana se levantou e leu um pedido de desculpas que ela havia escrito à mão. Há 6 meses, ela disse com a voz trêmula, mas clara, eu humilhei publicamente a mulher mais importante da minha vida. Eu chamei minha mãe de baleia gorda na frente de todos vocês, rindo como se a dor dela fosse entretenimento. As palavras cortaram o ar do elegante restaurante como lâminas. O que vocês não sabiam, o que nem eu sabia, é que minha mãe é uma das empresárias mais bem-sucedidas deste país, mas isso não é o que torna meu comportamento imperdoável. O que o torna imperdoável é que ela é a minha mãe, e eu escolhi a crueldade em vez do amor. Havia sido um dos momentos mais corajosos e humilhantes que eu havia testemunhado. Juliana chorou durante todo o pedido de desculpas, mas não parou até terminar cada palavra que havia escrito. Octávio também havia chorado, desculpando-se por ter rido de mim naquela noite. A transformação na mesa havia sido palpável, de diversão cruel para vergonha coletiva, mas os pedidos de desculpa públicos foram apenas o começo. Juliana e Lucas haviam vendido sua casa elegante, seus carros de luxo e todas as posses caras que haviam acumulado. Eles se mudaram para um apartamento de 2 quartos em um bairro de classe trabalhadora e ambos conseguiram empregos modestos. Juliana como recepcionista em uma clínica médica, Lucas como contador júnior em uma pequena firma. Durante os primeiros meses, eles rejeitaram cada oferta de ajuda financeira que eu lhes fiz. Quando eu me ofereci para pagar as dívidas deles, Lucas disse firmemente: Senhora Farias, nós precisamos provar a nós mesmos e à senhora que podemos ser responsáveis sem o seu dinheiro. Quando Juliana chegou ao meu escritório corporativo pela primeira vez, ficando de boca aberta diante do edifício de 40 andares que era minha sede central na Faria Lima, ela me pediu apenas uma coisa: me ensine como você construiu tudo isso. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero aprender a criar o meu próprio. E assim começou a parte mais estranha de toda esta história: ensinar minha filha de 34 anos a ser uma adulta funcional. Durante nossos almoços semanais, que começaram como reuniões tensas em cafeterias neutras e gradualmente se moveram para restaurantes mais pessoais, Juliana me fazia perguntas que me partiam o coração. Como você sabia em quais ações investir? Como você tomava decisões de negócio sem emoções? Como você manteve a disciplina por anos, sem ver resultados imediatos?
O que mais me impactou foi perceber que Juliana nunca havia aprendido essas habilidades, porque eu nunca as havia ensinado a ela. Durante sua infância e juventude, eu estive tão ocupada construindo meu império secreto que havia deixado sua educação financeira e emocional ao acaso. Em certo sentido, seu materialismo e sua crueldade eram sintomas de uma criação onde o dinheiro era misterioso e mágico, algo que aparecia ou desaparecia sem explicação clara. O momento decisivo chegou 4 meses após nossa revelação. Juliana chegou ao nosso almoço semanal com algo que eu nunca tinha visto em seus olhos antes: orgulho genuíno, não baseado em posses materiais. "Mãe", ela disse, sorrindo de uma maneira que eu não via desde que ela era criança. "Este mês, Lucas e eu pagamos todas as nossas contas sem usar cartões de crédito. É a primeira vez na minha vida adulta que isso acontece." Era uma conquista pequena por padrões objetivos, mas para Juliana representava uma transformação fundamental. E ela continuou: "Nós temos algo para te contar." Lucas, que agora me visitava regularmente e havia desenvolvido um relacionamento genuinamente carinhoso comigo, pegou a mão dela. "Nós estamos esperando um bebê." A notícia me atingiu como um raio. Eu seria avó. Depois de anos me resignando a uma velhice solitária, subitamente eu tinha a perspectiva de uma família real. "E quais são os planos de vocês?" perguntei, lutando para manter minha voz estável. "Queremos criá-lo de forma diferente", Juliana disse imediatamente. "Queremos que ele conheça a avó desde o dia em que nascer. Queremos que ele entenda o valor do trabalho duro e da humildade, e queremos que ele saiba que o amor familiar não tem condições." Foi nesse momento que tomei a decisão que vinha adiando por meses. "Há algo que eu preciso lhes dizer", eu disse, abrindo minha bolsa para pegar um documento que eu havia levado comigo por semanas. "Eu tenho pensado muito sobre o futuro, sobre o que quero fazer com a minha fortuna." Juliana ficou tensa imediatamente. "Mãe, se isso é sobre heranças, nós já dissemos que não queremos o seu dinheiro." "Não é sobre heranças", eu disse suavemente. "É sobre algo mais importante." Eu coloquei o documento sobre a mesa. É a escritura de constituição da Fundação Familiar Farias. Eu decidi converter a metade da minha fortuna em uma fundação beneficente que será dirigida pelas próximas gerações de nossa família. Lucas estudou o documento com olhos cuidadosos. "O que isso significa exatamente?" "Significa", eu expliquei, "que quando meu neto ou neta crescer, ele terá a oportunidade de aprender sobre responsabilidade financeira administrando recursos para ajudar os outros. Significa que Juliana pode desenvolver sua própria carreira em filantropia, se assim o desejar. E significa que nenhum de vocês jamais será rico por herança, mas sempre terá a oportunidade de fazer a diferença no mundo." Juliana começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de gratidão, não de desespero. "É perfeito", ela sussurrou. "É exatamente o que o nosso bebê precisa. Propósito sem privilégio, oportunidade sem facilidade." Durante os meses seguintes, trabalhamos juntas, desenhando os programas da Fundação. Juliana demonstrou um talento natural para identificar necessidades comunitárias e desenvolver soluções práticas. Lucas trouxe habilidades de gestão financeira que complementavam perfeitamente a paixão dela. Pela primeira vez em décadas, senti que tinha uma família real. Não perfeita, mas genuína. No dia em que minha neta, Helena Farias Rodrigues, nasceu, eu segurei aquela pequena criatura em meus braços e fiz uma promessa silenciosa. Ela cresceria sabendo exatamente quem era a avó dela, tanto Rosaura quanto R. Farias, desde o primeiro dia. Não haveria segredos, não haveria identidades falsas, não haveria vergonha pelo sucesso ou pela humildade. Agora, quando olho para trás, para aquela noite terrível no casamento de Juliana, quando ela me chamou de baleia gorda na frente de 200 pessoas, eu posso ver que foi o catalisador de que precisávamos para uma transformação que nunca teria sido possível sem dor. Juliana teve que tocar o fundo do poço para aprender a valorizar o que realmente importa. Eu tive que arriscar a perda total para descobrir que estava realmente disposta a lutar para conservar. A pergunta que eu me faço agora, enquanto olho para o futuro com uma esperança que eu não sentia há décadas, é esta: e vocês, em suas próprias famílias, em suas próprias vidas, tiveram a coragem de ser completamente honestos sobre quem realmente são?
Ou continuam escondendo partes de si mesmos por medo, por proteção ou por orgulho? Porque a verdade que eu aprendi, embora dolorosa, é que não pode haver amor real onde há segredos fundamentais. E no final, o amor real, não o dinheiro, é a única coisa que realmente nos sustenta quando todo o resto desmorona. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.